Olá, turminhas do terceiro ano, tia Josimeire, mais uma vez aqui através de um vídeo para conversar um pouquinho com vocês, né? Hoje a tia Josi está aqui com um ambiente colorido, mas é para conversarmos um pouquinho sobre o nosso conteúdo de ciências. Vocês iniciaram os estudos sobre as plantas. Que tal a gente relembrar algumas partes importantes? Bom, tia Jo tem aqui hoje uma planta, né, utilizada. Bom, as plantas, além de alegrar o nosso ambiente, decorar nossas casas, a gente vai perceber em nossos estudos que a gente faz um bom uso delas em nossa alimentação. Mas vamos relembrar alguns pontos importantes aí do nosso conteúdo? Essa planta da tia Josi não é visível para vocês, mas aqui, ó, no solo, ela vai ter uma raiz. Por que essa raiz, tia Josi? A raiz, ela é responsável em fixar essa planta ao solo, na terra. Além de fixar ela vai captar aqui, ó, do solozinho, a água e substâncias minerais, para que essa planta desenvolva bem. Bom, o da tia Josi aqui, acho que é visível só aqui, né? Vamos dizer esses galinhos aqui. Mas é a estrutura que a gente fala do tronco. Algumas árvores são mais visíveis, porque o tronco é grosso, né? E o que? É duro. Esse da tia Josi aqui, no caso, ele é um pouquinho flexível, né? Mas é o que nós chamamos de tronco, o tronco de uma planta. Bom, para que serve esse tronco, tia Josi? Esse tronco, ele vai sustentar a planta, e o que a raiz absorveu aqui, ó, que foi a água e substâncias minerais do solo, da terrinha, vai levar para esse caule aqui, ó, que a gente fala que é o tronco. Então, vai distribuir para as outras partes da planta. Esse da tia Josi aqui é bem visível, né? As folhas. Bom, as folhas também têm a função. Ela vai produzir o alimento para essa planta. Sabe a água e os sais minerais que ela captou aqui, ó, a raiz, e o caule distribuiu? As folhas vão transformar ela como se fosse uma glicosezinha, que é o alimento da planta. É visível assim, ao olho nu? Não, a gente não consegue ver esse processo. E além disso, as folhas vão ajudar na respiração, né? No processo de respiração da planta, né? As folhazinhas, ela é responsável pela fotossíntese, que é essa produção de alimento e também no auxílio da respiração. Por isso que a gente diz que em alguns ambientes com muitas árvores, o ambiente é puro, né? Porque ela tá ali para limpar o nosso arzinho, para purificar. Essa da tia Josi é bem visível, né? As flores. A maioria das nossas plantas vão ter flores, tá? Elas têm diferentes aspectos, cores, formas, tamanhos. Em determinadas épocas do ano, né, elas caem as flores, depois elas vão ter um período do ano que vai florear, né, vai alegrar as nossas ruas aí da cidade, né, é quando a gente fala lá na primavera, que as flores vêm. Bom, essas florezinhas, elas podem dar novos frutos. Esse exemplo que a tia Josi usou para vocês, ela não vai ter frutos. Então, essa aqui também, dos frutos que dão sementes, esse é um exemplo de uma planta que não tem a estrutura de fruto e nem a semente, né? Ela vai ter a raiz, o caule, folhas e flores. Um casozinho de exemplo que a tia Josi tem aqui para mostrar para vocês, né? Uma mudinha do morangueiro. Bom, o morango, ele vai originar das flores, né? É o frutozinho. Então, a flor tem a função de originar novos frutos, né? E alguns desses frutos é que darão
origem às sementes. O caso do morango, nem todos também têm sementes, tá, gente? Mas e aí? Como você conseguiu, tia Josi, adquirir uma muda, né? Então, é um processo. Pode se originar através de sementes e pode ser através de mudas também, tá? Essa germinação das plantas, tá? O morangueiro ele vai ter a raiz, ele vai ter o caule, as folhas, as flores e vão dar os frutos que nós consumimos. Assim como o morango, a gente utiliza boa parte das nossas plantas em nossa alimentação. E algumas partes a gente utiliza a raiz, o caule, a gente utiliza as folhas, a gente utiliza os frutos e até as flores também em nossa alimentação. Tia Josi pegou alguns exemplos aqui. A batata doce, ela é uma raiz. Então, a gente vai consumir a batata doce, assim como a batata. A cenoura também é um exemplo de raiz e a gente consome em nossa alimentação. A maçã, ela é um fruto. A laranja é o fruto. E a tia Josi pegou o exemplo aqui de folhas, né? A nossa alface. A alface a gente consome as folhas de uma planta. Bom, tia Josi falou da semente, né? Para se ter origem às sementes, a gente precisa de flores, né? De flores e frutos. Nem todas as plantas vão ter essas sementes visíveis. Os frutos, por exemplo, eles vão trazer a semente dentro dele, né? Então, ao partir a maçã, aqui a gente percebe aqui, ó, a semente desse fruto, né? O abacate também, se a tia Josi fazer um corte nele aqui, vocês vão perceber a semente desse abacate. É visível, né? E as sementes vão dar origem às novas plantas, né? A germinação que fala, o processo de germinar, originar novas plantas. E tem vários exemplos. A couve-flor. A couve-flor, como o nome diz, a gente utiliza ela como a parte utilizável é a flor da planta, né? O brócolis também, ela é a florzinha. Então, assim, no nosso dia a dia mesmo, a planta, ela tem um riquíssimo papel aí em nossa alimentação. Além de alegrar o nosso ambiente, como a tia Josi iniciou o vídeo, né, comentando com vocês, elas vão fazer parte da nossa alimentação, elas vão trazer vitaminas, sais minerais, nutrientes necessários aí para que a gente desenvolva bem e tenha uma ótima saúde. Bom, tia Josi hoje passou só para fazer esses lembretezinhos com vocês, tá? Aguardem que terá novos vídeos aí para vocês. Tchau, turminha, terceiro ano!